Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 25, diz assim: Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertiu sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: Ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Podeis assentar, meus irmãos. Irmãos, se eu tivesse que dar um título a esta palavra, eu falaria o seguinte: como devemos nos portar depois de termos sido convencidos do amor de Deus, no momento que nós fomos convencidos a seguir a Cristo Jesus. Lá no versículo 18, o autor da Epístola a Hebreus, ele nos alerta, nós não sabemos ao certo quem escreveu essa epístola. Muitos dizem ser Paulo, mas não é característica bem quando nós começamos a ler um pouco sobre Paulo, o apóstolo Paulo, sobre as epístolas paulinas, porque é bem diferente como está escrito aqui. Esse livro aos Hebreus fala justamente para aquele hebreu após, já em seguida do Novo Testamento. Ele faz referência àquele hebreu que decidiu ser um cristão. E aqui no versículo 18 nós nos deparamos falando assim: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que, quanto ouviu, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Então, esse livro ele é direcionado ao hebreu novo convertido, seguidor de Cristo. E esse hebreu, ele tem algumas coisas a aprender, porque até então ele vem de uma lei judaica, araônica, né, descendente de Arão, de tudo aquilo. Ele é bem conhecedor das leis, mas agora ele vai ter que experimentar o sobrenatural de Deus. Ele vai ter que ter intimidade com o Espírito Santo. E é isso que essa palavra começa aqui a nos ensinar, a nos mostrar o quão importante é nós termos intimidade com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não vamos passar de meros doutores da lei, como antigamente. Nós vamos ser grandes teólogos, grandes faladores da palavra, mas o Espírito Santo em nossas vidas faz toda a diferença para o cristão. E aqui em diante, ele vem falando, para chegarmos aqui, ele cita aqui exatamente que naquele povo, ele diz assim, esse autor fala: lembra do teu povo, lembra dos teus ancestrais que ficavam reclamando lá para Moisés, dizendo: por que Deus só fala com Moisés? Por que ele não fala conosco? E Moisés aqui fala o seguinte, no versículo 21, na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo, porque as coisas de Deus naquela época, lá em Êxodo, quando nós observamos e percebemos, era desesperador. Porque pense, gente, a glória de Deus, nós não somos merecedores dessa glória. E Moisés, que era Moisés, toda aquela mansidão, toda aquela intimidade com Deus, ficava trêmulo. Imagine nós. E eles, naquele momento, já questionavam, diziam: por que só ele pode? Por que nós não podemos? E nos dias de hoje é assim ainda. Por que fulano tem intimidade com Deus? Por que ciclano fala em línguas? Por que ciclano tem dom de revelação? Por que ciclano tem visão sobrenatural? Tudo isso requer intimidade com Deus. E para nós chegarmos a esse patamar, nós vamos ver aqui, mais adiante, o que se faz necessário para nós termos essa intimidade. Porque não é fácil adquirir essa intimidade. Não é do dia para a noite.
que nós adquirimos essa intimidade. E até mesmo porque o inimigo da nossa alma, ele não quer que nós tenhamos essa intimidade. Ele nos coloca mil sensações de impossibilidade de chegarmos. Mas se nós buscarmos a face do nosso Senhor, nós vamos ter essa intimidade. E se nós não nos sentirmos capazes, vamos pedir ao nosso Deus: Senhor, me dá essa intimidade, me dá esse amor, me dá, Senhor, essa vontade de te buscar. Porque de nós mesmos nós não sentimos vontade. Quantos de nós, muitas das vezes, ficamos em nossas casas, prostrados, alimentando a nossa carne, alimentando o nosso espírito de forma errada? Porque as coisas do mundo são maravilhosas, são saborosas, mas Deus quer mostrar para a gente uma intimidade, um amor sobrenatural. Ele quer mostrar coisas que nós nem imaginamos. E aqui eu vou dando continuidade, falando o seguinte, que esse mesmo autor, ele fala assim, no versículo 22, mas tendes chegado a Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e às incontáveis hostes de anjo e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse versículo, eu entendo o seguinte: essa Sião é a nossa Jerusalém espiritual. Para nós chegarmos lá, nós temos que pagar um alto preço também. Não só, nós não devemos ter capenga naquilo que Jesus já pagou por nós. Nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ter uma ação diante de qualquer situação, de adversidade, de doença, de luta, de tudo que possa vir atrapalhar a nossa comunhão com Deus. E nós, para chegarmos a essa Sião celestial, nós temos que estar alicerçado em verdade e espírito. E mais adiante fala o seguinte: a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala as coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, só é através de Jesus que nós vamos ter essa conexão. É só através de Jesus que nós vamos conseguir ter essa aliança. Mas de que maneira, irmã Zara, nós vamos conseguir ter essa aliança? Mais adiante, eu já li o seguinte. Eu vou voltar um pouquinho para o versículo 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Isso daí é poder maravilhoso de Deus, como fala mesmo no profeta Ageu 2:6. São coisas de poder de Deus que são inexplicáveis. E ele fala assim: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Que remoção é essa das coisas abaladas? São os nossos impedimentos, são os nossos eu, os nossos achismos. É tudo aquilo que nos afasta de termos comunhão com Deus. Esses dias eu estava meditando, até marquei aqui na minha Bíblia, o seguinte: nós somos muito ansiosos, irmãos, ansiosos por tudo. E muitas das vezes nós pensamos que a ansiedade é um mal. Mas a ansiedade é um mal quando nós não usamos ela para o bem em Deus. Olha o que fala no livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Ou seja, nós não devemos ser ansiosos de coisa nenhuma. Nós temos que ser ansiosos em Deus, porque coisa não vai nos levar a Deus. Nós não devemos estar ansiosos por estarmos com a nossa geladeira cheia, pelo nosso emprego, pelos nossos estudos, pela nossa parentela que ainda não conhece o Senhor. Ao contrário,
nós devemos estar ansiosos em buscar a presença de Deus, a buscar o Senhor a todo tempo. Porque lá em 1 Pedro também fala o seguinte: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele vai cuidar de vós. Então, se no momento que eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade, se eu estou desempregada, se eu estou enferma, se eu estou passando por uma dificuldade, nesse momento eu estou dizendo: Deus, eu confio em Ti, eu creio de todo o meu coração, em verdade e em espírito, que Tu vais fazer um milagre na minha vida. E mesmo que não seja aquilo que eu quero, vai ser aquilo que eu verdadeiramente preciso. Como fala também lá em Salmos, Salmos 63, verso 1, fala: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. É assim, irmãos, que nós devemos estar ansiosos. E não ansiosos pelos problemas dessa vida, ansiosos pelas dificuldades e pelas tribulações. Nós temos que estar ansiosos em Deus, que é Ele que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da nossa angústia. E nós temos a Bíblia, que é um manual que diz para a gente o tempo todo o que nós devemos fazer, como nós devemos agir. Mas não é fácil, irmão. Eu digo por mim. Mesmo que eu medite de manhã, de tarde ou de noite, eu vivo me tropeçando, eu vivo ansiosa, eu digo: Senhor, eu não consigo sozinha. Ninguém consegue sozinho. Ninguém consegue se colocar na brecha. Então, que nós venhamos pedir: Senhor, me coloca na brecha. Me coloca na brecha para orar. Me coloca, Senhor, diante dessa situação, que eu venha aprender mais de Ti, que eu venha suportar tudo que eu devo aprender verdadeiramente. E mais adiante, irmãos, eu quero falar o seguinte: e o que são essas coisas que não são abaladas e permanecem? Eu também fiz uma breve pesquisa sobre o Espírito Santo. E existe até mesmo dentro da teologia uma vertente chamada pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, que nada mais é... No pneumo mesmo, quando a gente traz para o nosso cotidiano, dia a dia, o médico pneumologista, ele estuda o pulmão. E o Espírito Santo é aquele que nos dá o fôlego de vida. Então, nessa breve pesquisa que eu fiz, eu me deparei com alguns rios os rios do Espírito Santo dentro da Bíblia, que a gente pode identificar, que é o rio de Ezequiel 37, que é o rio de João 7,37 e que é o rio do Apocalipse 22, que são os rios do Espírito Santo. E aí eu me deparei, principalmente no Ezequiel 47, que ele fala assim: eu separei 4 situações que nós devemos estar diante desse rio. Quando vocês estiverem em casa, meditem nessa palavra, Ezequiel 47. Um lado do rio, ele é maravilhoso, ele tem árvores, ele é um rio lindo, e do outro lado, um rio seco de lamaçal. E que nós aqui devemos escolher, no momento que nós tomamos uma ação, para que lado do rio nós queremos ir. E ele fala assim: essa ação é como se fosse uma cadeira imaginária que cada um de nós estamos aqui. E nós temos que levantar e andar, que é a mesma coisa que Jesus fala: levanta e anda. Ei, não fica parado diante do teu problema. Toma uma atitude, toma uma ação. Que atitude é essa? Que ação é essa? Orar, buscar intimidade com Deus. Porque muitas das vezes, em meio ao problema, nós queremos nos prostrar. Mas isso não é um verdadeiro cristão que já conhece a Cristo Jesus e já tem experiência com Ele, não deve aceitar isso, porque isso é o inimigo da nossa alma que quer que nós estejamos assim. E ali, no rio de Ezequiel 37, perdão, eu falei 47, nós vamos ter algumas situações. Ao adentrarmos o rio, nós entramos e vamos até o nosso tornozelo. E ali eu fiquei pensando: Senhor, que interessante, porque no tornozelo, antigamente os escravos, eles não eram algemados
somente nas mãos, mas nos tornozelos. E ali, no rio de Ezequiel 37, diz, ali, no momento que você conhece a Jesus, que você verdadeiramente entrega a sua vida a Ele, todas as correntes são quebradas. Porque Ele já fez o sacrifício por mim e por você. E mais adiante, você vai se deparando que mais 1000 côvados à frente, Ezequiel vai falando que quanto mais nós formos tendo a ação de conhecer a Deus, de ter intimidade com o Espírito Santo, nós vamos entrando, aí nós vamos de joelho. O que é o joelho para nós crentes? Para nós seguidores de Cristo? Para nós mães? O que é um joelho? O joelho é adoração, é oração, é intercessão, é tudo isso. E aí nós vamos tendo mais e mais intimidade com Deus. E mais adiante, Ezequiel vai dizendo, mais 1000 côvados, e aí vai até o nosso lombo. O que é o nosso lombo? É a nossa força, é a nossa posteridade, onde nós dizemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Onde nós dizemos, meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. E aí vai mais 1000 côvados à frente, mais 1000 côvados, eu me deparo com o quê? Imersão total. Aí, meu irmão, quando nós chegamos nessa imersão total, que não é fácil, nós chegamos a ter uma intimidade onde nós nos deixamos levar por esse rio. E aí nós nos deixamos o Espírito Santo conduzir a nossa vida, ele vai levando para os propósitos onde nós fomos criados, e não pelo propósito que nós achamos que nós fomos criados. É isso que o Senhor fala aqui quando ele diz que tem para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Porque essas ninguém vai tirar de mim e de você. Porque quando nós chegamos nesse patamar, não há quem tire da gente. Não há quem possa tocar em nossas vidas. Nem mesmo o inimigo da nossa alma, ele pode ficar ao derredor, mas ele não tem autoridade e poder sobre as nossas vidas. E ali eu vou me deparando um pouco mais à frente e eu vejo o seguinte, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos graça, pela qual servimos a um Deus de modo agradável, com reverência e com santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Gente, que lindo, que maravilhoso, que poderoso, se nós pararmos para analisar isso. O Senhor já derramou a sua graça e a sua misericórdia todos os dias da nossa vida. Se não fosse a graça dele e a misericórdia, nós não estaríamos aqui, porque nós não somos dignos. Mas ele ainda nos diz, ei, meu irmão, eu ainda tenho um reino, uma Sião celestial preparada para você. Aguenta firme. Ei, Soraya, aguenta firme. Aguenta mais um pouco. Eu sou contigo. Eu escuto a tua oração, mesmo nos gemidos inexprimíveis. Ei, minha irmã, que lindo testemunho. Seja com ele. Não sucumbe nos momentos de adversidade, porque não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Quem disser que é fácil, não é fácil. Servir a Deus nesse mundo não é fácil. O mundo, ele nos mostra um monte de manjares maravilhosos, que muitas das vezes nós sucumbimos. Imagina os nossos jovens, os nossos filhos, que nós, mamães, nós tenhamos a responsabilidade verdadeira de ensinar o nosso filho. Eu lembro daquela passagem que fala assim, ensina teu filho o caminho que deve andar, para que até grande não desvie dele. Mas, mamães, não é só trazer o filho para a igreja, para a escola dominical. É sacrifício, é dentro de casa ensinar a palavra. Porque quando chega lá na frente vai dizer, mas eu levei meu filho, eu fiz, eu aconteci. Mas é incansavelmente ensinar o menino, desde pequeno, a palavra. E não é fácil. Não é fácil, porque nós estamos num mundo onde é correria o tempo todo, mas nós temos que fazer isso, porque o inimigo da nossa alma não brinca de ser inimigo. Ele está ao nosso derredor tentando, principalmente, abalar a nossa família. Então, meus irmãos,
para finalizar, o que eu gostaria de deixar para os irmãos, que principalmente, quando fala aqui no final, que Deus é fogo consumidor, porque o nosso Deus é amor, mas o nosso Deus também é justiça. E que nós venhamos não ser desunidos com os nossos irmãos, pois a desunião dos cristãos é uma ameaça à igreja, como fala em Filipenses 1:28, que tem os inimigos externos, e em Filipenses também 2:1-4 fala que tem os inimigos internos. Então, que nós venhamos ter cuidado em todos os sentidos, porque é muito fácil nós falarmos de amor, nós falarmos que nós amamos nossos irmãos como a nós mesmos, mas nós não respeitamos os nossos irmãos, nós não respeitamos as suas ideologias, os seus gostos, que nós temos que principalmente aprender a respeitar o nosso irmão. Porque eu não gosto de verde, da cor verde, mas eu vou afrontar o meu irmão que gosta de verde? Não, eu vou respeitar o meu irmão que gosta de verde e vou saber conviver com ele com o verde. E isso está tão difícil hoje dentro da nossa igreja. Nós pregamos tanto sobre amor, mas as nossas atitudes não demonstram esse amor. Então, que nós venhamos meditar em meio a tudo isso, assim como que nós venhamos refletir sobre as denominações, armenianos, calvinistas, pentecostais, que nós venhamos respeitar o nosso irmão, que nós venhamos respeitar o que ele escolheu para a sua vida. E ao invés de nós criticarmos, nós venhamos orar para que as escamas espirituais caiam e eles venham ter experiências maravilhosas em Deus, porque esse Espírito Santo maravilhoso, ele recai sobre nós. Ele fala para a gente, quem está à porta que bate e ele não abre, gente? Então vamos orar, vamos estar unidos, vamos respeitar uns aos outros, por nossas ideologias partidárias, políticas, por nossas crenças, filosofias, mas que em verdade e espírito nós venhamos amar uns aos outros verdadeiramente. E que nós venhamos nos conectar a Deus nesse momento e agradecer pelo dom da vida, porque sem o fôlego de vida nós nem estaríamos aqui, não estaríamos sobre essa terra, e a graça e a misericórdia dele é sobre nós, amém? Obrigada, meus irmãos, pela oportunidade, em nome de Jesus.